Sabe aquela dúvida que vive aparecendo? Tem uma dúvida específica quando se trata de consultoria que, na maioria das vezes, alguém me pergunta. E é sobre esta dúvida que eu quero falar com vocês. Qual que é ela? Juliana, meu sistema está travando. Aí a pessoa começa a descrever para mim como é que é mais ou menos o cenário dela. E aí eu vou deixar o seguinte, algumas dicas de como você pode entender o seu cenário para descobrir aonde está o travamento do seu sistema. Vamos lá? Muito bem, gente. Quando alguém chega para mim e fala assim, Juliana, meu sistema está travando e eu não sei o que fazer. Tá, o seu sistema está travando. Como que está a sua arquitetura, né? Então vamos assumir aqui uma coisa bem simples possível, que seria um sistema conectado a um banco de dados. Isso geralmente acontece em pequenas empresas mesmo, a padaria da esquina, a loja de material de construção e por aí vai, tá certo? E aí, Juliana, meu sistema está travando. O que que eu faço? Tem que detectar o motivo. A gente vai falar sobre isso agora. Mas ok, vamos lá. Qual seria o motivo, então, do travamento do seu sistema? Tem alguns pontos que eu quero falar com vocês aqui. Muitos deles dizem respeito à questão de banco de dados, porque geralmente, na maioria dos cenários, a gente vai estar lidando com persistência em banco de dados relacionais, SQL, beleza? Então, vamos lá entender isso. Ok, então, eu preciso pensar o seguinte, o que eu vou considerar? Qual é o motivo do travamento do meu sistema? Primeiro, é no backup? É na operação do seu sistema? Então, vamos supor que eu estou com um cenário aqui em que eu estou com uma aplicaçãozinha, seja em JS, até mesmo em Python, o que for, rodando ali e puxando os dados do meu sistema. Ok, em que momento que ele trava? É no backup? É na utilização do sistema? É na inserção e remoção de dados? Outro ponto que pode ser levado em consideração é qual que é a arquitetura, qual que é o seu pipeline. Eu estou lidando com um sistema que está sendo conectado direto ao banco de dados, tem uma API no meio. Vamos pensar num cenário um pouquinho mais complexo. Tem um intermediário no meio, tem um message broker, por exemplo. Como que está a sua arquitetura? Porque você precisa entender qual que é o objetivo dela, se é desempenho ou não, e bancos de dados relacionais estão associados a sistemas transacionais. Corretude, a consistência dos dados é prioridade do banco de dados relacional. Ah, não, Juliana, mas isso não é meu quesito. Eu quero, então, desempenho. E aí, por isso que eu coloquei uma outra consideraçãozinha aqui. Você está usando o sistema correto? Então, por exemplo, eu estou lidando com operações de compra e venda. Eu preciso de um SQL. De um banco de dados SQL? Show. Ah, Juliana, mas eu também estou precisando fazer a análise em cima desses dados. Talvez, se estiver acarretando em demora e você está fazendo esse tipo de análise durante a operação do seu cliente, ou seja, ele está com a loja aberta, está vendendo os produtos dele e você está realizando análise em cima do banco de dados de produção, vai dar ruim. Porque na hora que você faz a análise, na hora que você submete uma transação para aquele banco de dados, na hora que o cliente for tentar executar uma venda ali, ele não consegue porque o sistema está travado com a sua transação. Tá? Então, a gente precisaria ou de uma réplica ou então de um MongoDB, por exemplo, que você poderia estar utilizando para a parte de análises, ou então até, por exemplo, fazendo nota fiscal, que tem uma estrutura específica, agregado de dados, entre outras coisas. Aí eu indico um vídeo que eu falo aqui sobre MongoDB e SQL. Mas aí você pode estar pensando, tá, Juliana, o que eu preciso levar em consideração? Vamos supor, então, o menor cenário, onde eu só tenho a minha aplicação, e aí eu estou falando da aplicação do front com a API e o banco de dados. Então, você pode estar, se a sua aplicação ela foi bem desenvolvida, tá, o front, para aguentar a demanda, para a utilização do cliente, ok. Você tem que, então, dimensionar qual que é o nível de uso do seu cliente para que você possa colocar o framework correto, você possa utilizar o tipo de comunicação via protocolo correto, tá? Então, por exemplo, protocolo síncrono, que é o HTTP, que na grande maioria das vezes é o que está alimentando as APIs, você vai ter que esperar o servidor processar aquilo. Em sistemas transacionais, acaba que tem que ter, tá? Tudo bem que foge aí, depende muito do sistema. Tem alguns vídeos aqui que eu posso falar sobre isso, que falam sobre isso, que vocês podem dar mandando uma olhadinha. E de maneira geral, você precisa entender se seu front foi desenhado da maneira correta. Vamos para o back. Então, ali, a API está fazendo a comunicação com o banco de dados. Mas aí você está tentando fazer uma série de operações no banco. E o que você precisa levar em consideração no banco de dados para que ele melhore o desempenho do sistema como um completo? É isso que a gente vai falar agora. Então, imagine que aqui, que eu estou focando no backup. Aconteceu já, para mim, na parte de consultoria, de lentidão no backup e de lentidão na questão de você estar acessando as informações do banco de dados. Então, o método de backup vai variar de acordo com o banco de dados que você está utilizando. O SGBD. Se você estiver utilizando o MariaDB, o MySQL, o Postgres, o Oracle, vai variar de acordo com cada fornecedor. O MySQL, por exemplo, ele possui dois tipos de backup, o lógico e o físico. O backup lógico é aquele em que você consegue pegar todo o banco de dados, transcrever para um SQL e colocar em um script SQL. Então, imagine que agora você tem aqui o backup físico, backup lógico. Tá?
Então, isso aqui vai afetar diretamente o desempenho da sua aplicação. Isso aqui é com relação ao MySQL, tá bom? Na verdade, todos eles têm backup físico e lógico. Vai variar a permissão que você tem para fazer ele. Por exemplo, no MySQL, o backup físico, ele é apenas versão paga, enquanto o backup lógico, ele está na versão gratuita. O backup físico consiste em você pegar todo o banco de dados, transcrever ele para um arquivo. E ele é bem mais eficiente e tem uma série de questões associadas a ele para torná-lo mais rápido, mais performático. Então, por isso que ele também está na parte paga. Ok, eu tenho backup lógico, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, beleza, eu tenho backup lógico. Eu estou fazendo backup da onde? Aí você tem que levar em consideração o seguinte. Aí você tem o server de produção e de leitura. Ué, mas eu preciso ter dois, Juliana? Então, aí é uma questão que vai variar de acordo com a sua necessidade. Aí tem que pensar, o seu cliente, ele demanda muito, ele precisa dessa disponibilidade do seu servidor para que ele possa estar ali fazendo tanto operação de dia a dia, compra e venda, tanto outras operações que ele precisaria fazer, tá? Geração de nota fiscal e tudo mais, em paralelo. Aí você precisa considerar um outro sistema para que ele não fique ali perdendo venda. Então, da onde é feito isso? Se for o backup for feito de leitura, pronto, melhor dos mundos. Você faz o quê? Você faz toda noite, se você não estiver considerando online, você faz o backup do principal para o de leitura, tá certo? De produção para de leitura, e aí você consegue otimizar esse processo. Ah, Juliana, mas está ficando muito lento ainda, eu estou fazendo backup de várias lojas diferentes, várias filiais diferentes. Segmento backup é uma maneira de você fazer isso. Você vai reduzir a largura de banda que você está utilizando, a quantidade de dados trafegados, o processamento do sistema para que ele possa processar todos aqueles dados que estão chegando. Então, particionar também esse backup seria uma coisa interessante. Se você está lidando com várias filiais diferentes, faça um backup de cada vez. Verifica ali a quantidade de dados que você tem. Pense, de repente, em jogar esses dados para um data lake, para depois você fazer uma conversão, se necessário, para uma réplica, tá? Então, você não precisa necessariamente fazer o backup desses dados em um outro SGBD, tá? Se é mais por segurança, para que você não perca os dados que estão ali, você pode usar de outras formas de fazer backup dele, tá? Um data lake. Ser um data lake seria bastante interessante, que você poderia utilizar diversos formatos estruturados ou não para você guardar os seus arquivos, tá? Óbvio que tem uma série de questões de governança e tudo mais, para que ele não vire um data swamp, né? Enfim, então a gente tem essa possibilidade. Vou até colocar aqui também. Então, a gente tem essas questõezinhas aqui associadas ao problema de performance com backup, tá? Então, essas coisas a considerar. Outro ponto, pessoal, aqui é a capacidade do servidor. A gente tem que entender aqui qual é a demanda do meu cliente, novamente, qual é o volume de dados que ele está lidando, para que eu possa verificar se a capacidade do meu servidor está coerente com o que eu preciso tratar. Então, não adianta eu dar um canhão para uma espingarda que não vai ter capacidade de passar a bala por ali, certo? Então, a capacidade do hardware, junto com os recursos disponíveis que você tem, é um papel importante no desempenho do seu sistema. Então, a gente precisa entender. Ah, não, minha máquina aqui, ela não está legal, não está atendendo aquilo que eu realmente preciso. Se você não tem possibilidade de gastar com uma máquina mais parruda, você pode utilizar a cloud. Se você precisa utilizar sistemas transacionais. Se você não tem, então, a problemática de eu tenho que lidar com o sistema transacional, você pode lidar com o sistema NoSQL, com o banco de dados NoSQL, que ele vai melhorar a sua questão de escalabilidade horizontal. Então, isso daqui é uma parte importante. E o que a gente precisa considerar nesse caso? Você vai precisar avaliar como é que está o estado do seu sistema, se você já não faz isso. Existem maneiras de você avaliar isso na mão mesmo, na maioria das vezes é Ubuntu, tá? Então você pode estar utilizando lá um top, System Analyzer, ou então você pode, se você tem uma coisa um pouco mais parruda, né, um pipeline mais interessante, com questão de monitoramento e observabilidade, você vai ter ali, por exemplo, o Zabbix, para estar monitorando a saúde dos seus servidores. Dá uma olhadinha, como é que está ele, né? Ali nessa questão, a CPU tá legal, a utilização de memória tá boa, como é que tá ali o processamento desse meu servidor? Sempre quando eu faço este momento mais de maior demanda do meu sistema, né, onde eu tenho ali uma maior lentidão, dá uma avaliada nele. Se for isso, o que você pode estar fazendo? Questão de escalar horizontalmente, como eu falei, utilizando um outro tipo de sistema, ou então lançando mão de recursos de infraestruturas na nuvem. Então, AWS, Azure, GCP e por aí vai. E a gente pode alocar ou desalocar de acordo com a necessidade. Então, aqui, o que eu vou botar aqui para vocês é o seguinte. Aí você tem as duas opções, né? Ou a gente vai escalar verticalmente, melhorando a capacidade do servidor, ou a gente precisa de mais poder de fogo, escalabilidade, e a gente vai para cloud. Então, a gente tem esses dois
caminhos que podem ser seguidos. E aí, dessas duas questões aqui, acredito que seja bem claro, né? E ainda tem outro ponto, né, que eu comentei. Se possível, e aí vai depender da sua demanda, dos seus requisitos de projeto, e não, se possível, use o NoSQL. Não, um não substitui o outro. Você vai usar se ele couber dentro dos seus requisitos do sistema. Então, a gente tem essas 3 opções para poder estar lidando, tá certo? De maneira geral, pessoal, existem essas questões que acabam afetando o desempenho do sistema, tá? E outras coisas que afetam bastante, tá embutido aqui, né, tudo que eu falei, mas eu vou deixar explícito, que é a questão do local. Se está on-site, ou está na cloud, está online, né? Ou até mesmo não esteja na cloud, mas está em uma outra filial, né? Então você tem vários sistemas dispersos localmente, ou seja, pode até estar na mesma cidade, mas está em bairros diferentes, prédios diferentes. Então você já começa a lidar com um delay relacionado à infraestrutura de rede que você possui e também que você está aí tendo como serviço do seu provedor. Então, nesse sentido, eu vou deixar aqui a questão do local do servidor. Então, por exemplo, se eu estiver lidando com filiais distantes, né? Então, assim, eu tenho tudo on-site ou eu tenho disperso, né? Distribuído. Então, eu tenho essas duas maneiras. O que você vai precisar considerar aqui? Eu vou até escrever aqui. Então, o local do sistema principal versus local do storage. Então, se você está fazendo armazenamento em um outro servidor no mesmo CPD, beleza. Mas se você está fazendo armazenamento em outro local, né, aí você vai ter essa questão do delay na hora. Então, você vai somar o processamento do seu servidor para fazer backup com o envio, tá? Que ele vai ter que esperar. Ele vai enviar isso para lá e vai voltar. Uma coisa que eu esqueci de falar com relação aos backups é o método de travamento, tá? Dependendo do método de lock, tá, de dados que você tem, da granularidade que você tem dentro do seu banco de dados, ele vai ter um comportamento diferente. Então, se durante o backup você está alocando a sua base, né, os seus dados lá e não está deixando de escrever, que geralmente é o que acontece, porque imagina, você está fazendo backup e começam a escrever, vai dar ruim. Então, você vai ter esse problema também. Por isso que eu falei da questão do backup ser na réplica ou na produção. E aqui a gente vai ter esse gasto refletido em tempo consumido, gasto com processamento e custo do server parado. Bom, gente, então de maneira geral, vou deixar um pouquinho maior aqui para vocês verem, eu diria que seria isso, mas existem outros pontos? Sim, existem milhares de outros pontos que a gente poderia estar conversando aqui. O problema é que vai variar de acordo com o seu pipeline. Vai variar de acordo com o que você tem ali dentro da sua empresa, o que você construiu na hora do sistema, o que você pensou durante a construção, porque às vezes os requisitos mudam. E se você não se planejou para que ele mudasse, por exemplo, você previu na época do desenvolvimento do seu sistema um consumo de X. A empresa cresceu, e agora? O que eu faço, né? Ele tá lento. Como que eu resolvo isso? A empresa cresceu. Eu preciso resolver. Existem várias abordagens que a gente pode estar seguindo e depende muito do cenário de cada um, tá? E é geralmente desses assuntos que eu trato nas consultorias e eu trouxe uma palhinha do que poderia ajudar vocês aí num cenário mais simples, com alguns conceitos que podem já estar ajudando. Então, várias coisas que eu falei aqui, tudo bem que backup físico e lógico não, eu acabei, muita coisa também tá na formação da DIO, mas logo eu vou trazer uma playlist completa para vocês sobre várias questões de banco de dados, que eu adoro banco de dados, enfim. E, enfim, gente, eu acredito que há outros pontos a serem considerados, mas aí, sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer uma coisa? Se vocês querem um cenário específico, se vocês querem, Juliana, fala mais desse ponto, deixa aqui nos comentários, que fica mais fácil. O vídeo não fica tão grande, né? E a gente vai certeiro naquele tema específico, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo.